Capítulo 2. Guinevere, filha do rei Liudegranz, sentava-se no muro alto do jardim fechado, agarrando-se às pedras com as duas mãos, observando os cavalos no cercado lá embaixo. Atrás dela havia o cheiro doce de ervas de cozinha e temperos, as ervas da destilaria que a mulher de seu pai usava para preparar remédios. O jardim era um de seus lugares favoritos, talvez o único local ao ar livre de que Guinevere realmente gostasse. Ela se sentia mais segura dentro de casa, de modo geral, ou quando fechada em segurança. Os muros em torno do jardim da cozinha faziam com que ele se tornasse quase tão seguro quanto o interior do castelo. Ali em cima, sobre o muro, ela podia ver o vale e ele era tão grande, espalhando-se para além do que a vista alcançava. Guinevere voltou a olhar para a segurança do jardim por um momento, pois suas mãos começavam a formigar dormentes de novo e sua respiração se prendeu na garganta. Ali, no muro que cercava o jardim, ela se sentia segura. Se voltasse a sentir o pânico sufocante, poderia virar e descer para o jardim e estaria totalmente protegida de novo. A mulher de seu pai, Eleanor, uma vez havia-lhe dito exasperada algo como: "Protegida do quê, criança? Os saxões jamais vêm aqui tão a oeste. De onde estamos sobre a colina, podemos vê-los a 3 léguas de distância, caso venham, e a visão à distância que temos aqui nos protege pelos céus." Guinevere jamais pudera explicar, mas, colocado assim, parecia sensato. Como ela poderia dizer à prática e sensata a Eleanor que era próprio peso de todo aquele céu e as terras vastas que assustavam? Não havia nada de que ter medo, e era a tolice ficar amedrontada. Mas isso não a impedia de ofegar, respirar com dificuldade e sentir a dormência subindo da barriga pela garganta e as mãos suadas perdendo a sensibilidade. Estavam todos irritados com ela, o padre da residência dizendo que não havia nada lá fora além das boas terras verdes de Deus, e o pai dela gritando que não queria mais saber dessas bobagens de mulher em casa. Por fim, aprendera a jamais murmurar isso em voz alta. Apenas no convento alguém a entendeu. Ah, o querido convento onde se sentira à vontade como um rato em sua toca, nunca tendo de ir lá fora a não ser para o jardim fechado da clausura. Gostaria de voltar para lá, mas agora era uma mulher adulta e sua madrasta tinha crianças pequenas e precisava de Guinevere. Pensar em casamento também a assustava, mas devia ter sua própria casa onde poderia fazer o que quisesse e seria senhora, e ninguém se atreveria a zombar dela. Lá embaixo os cavalos corriam, mas os olhos de Guinevere estavam fixos no homem esbelto de vermelho, com cachos escuros escondendo sua testa bronzeada que se movia entre eles. Era tão ligeiro quanto os próprios cavalos. Ela podia entender o nome que seus inimigos saxões lhe deram: Flecha de Elfo. Alguém havia sussurrado a ela que ele tinha sangue de fadas. Lancelot do Lago, ele se chamava, e ela o havia visto no Lago Mágico naquele dia terrível em que havia se perdido na companhia da horrível Mulher das Fadas. Lancelot havia capturado o cavalo que desejava. 1 ou 2 homens de seu pai gritavam em aviso, e Guinevere respirou em terror, querendo berrar de desespero. Aquele cavalo nem mesmo o rei cavalgava, apenas 1 ou 2 de seus melhores treinadores. Lancelot, rindo, fez um gesto de desdém para o aviso, deixou o treinador se aproximar e segurar o cavalo enquanto colocava a sela nele. Ela podia apenas ouvir sua voz risonha.
O que adiantaria cavalgar? O que adiantaria cavalgar um palafrém de senhoras que qualquer um pode montar com uma rédea de palha trançada? Quero que você veja. Com os couros presos assim, posso controlar seu cavalo mais selvagem e torná-lo um cordel de batalhas. Aqui, desse jeito. Deu um puxão em uma fivela em algum lugar debaixo do cavalo e então montou com uma só mão. O cavalo empinou. Guinevere observou de boca aberta enquanto ele se debruçou sobre o cavalo, forçando-o a baixar, mantendo-o sob controle e fazendo com que andasse calmamente. O animal vivaz se inquietava, pisando de lado, e Lancelot fez um gesto para que um dos soldados do rei lhe desse uma lança longa. Agora vejam! Imaginem que aquele fardo de palha ali é um saxão vindo sobre mim com uma daquelas espadas grandes e sem corte deles. E soltou o cavalo, que seguiu batendo os cascos ao longo do pasto. Os outros cavalos se espalharam quando ele avançou sobre o fardo de palha, empalando-o com a lança longa e então, tirando a espada da bainha enquanto rodopiava, freando o cavalo a meio golpe, girando a arma em torno de si em grandes círculos. Até o rei recuou quando ele trovejou até eles. Lancelot fez o animal parar diante do rei, deslizou a sela e curvou-se. Meu senhor, peço permissão para treinar seus homens e soldados para que possa liderá-los em batalha quando os saxões voltarem para derrotá-los como na floresta de Célidon no último verão. Conseguimos vitórias, mas um dia haverá uma batalha poderosa que decidirá de uma vez por todas se romanos ou saxões governarão esta terra. Estamos treinando todos os cavalos que conseguimos, mas os seus são melhores que os que podemos comprar ou criar. Não jurei lealdade a Arthur, disse o pai dela. Uther era outra história. Era um soldado experiente e homem de Ambrósio. Arthur é pouco mais que um menino. Ainda acredita nisso depois de todas as batalhas que ele venceu? Perguntou Lancelot. Ele está no trono há mais de um ano agora. É seu grande rei, senhor. Tenha jurado ou não, cada batalha que ele luta contra os saxões o protege também. Homens e cavalos não é pedir muito. Leodegrance assentiu. Aqui não é lugar para discutir a estratégia de um reino, Sir Lancelot. Vi o que você consegue fazer com o meu cavalo. Ele é seu, meu hóspede. Lancelot se curvou e agradeceu formalmente ao rei Leodegrance, mas Guinevere viu os olhos dele brilharem como os de um menino feliz. Ela se perguntou qual seria a idade dele. Venha para o meu salão, disse o pai dela. Beberemos juntos e lhe farei uma oferta. Guinevere desceu do muro e correu através do jardim para dentro da cozinha, onde a mulher de seu pai estava supervisionando as criadas que faziam assados. Senhora, meu pai virá com Lancelot, emissário do grande rei. Eles desejarão comida e bebida. Elinor dirigiu um olhar surpreso a ela. Obrigada, Guinevere. Vai, arrume-se. Depois pode servir o vinho. Estou muito ocupada. Guinevere correu para os seus aposentos, colocou o seu melhor vestido sobre a túnica simples que vestia e pendurou um fio de contas de coral no pescoço. Desfez as tranças nos cabelos louros, deixando-os soltos e ondulados pelo trançado apertado. Então colocou o diadema de ouro de donzela que usava e foi para baixo, compondo os passos, movendo-se levemente. Sabia que o azul do vestido a favorecia mais que qualquer outra cor,
por mais cara que fosse a tintura. Pegou uma bacia de bronze, encheu-a com água aquecida da chaleira que pendia perto do fogo e espalhou folhas de rosa nela. Foi ao salão quando o pai e Lancelot entravam. Baixou a bacia, pegou os mantos deles e os pendurou nos cabides. Depois voltou e ofereceu a eles água aromatizada para lavarem as mãos. Lancelot sorriu e ela soube que ele a havia reconhecido. Não nos encontramos na Ilha dos Padres, senhora. Você conhece minha filha, senhor? Lancelot assentiu com a cabeça e Guinevere disse, na voz mais tímida, tinha descoberto havia muito tempo que desagradava ao pai caso falasse de modo ousado. Pai, ele me mostrou o caminho para o convento quando me perdi. Hildebrand sorriu para ela de modo indulgente. Minha pequena cabeça de vento, se dá 3 passos além da própria porta, perde-se. Bem, Sir Lancelot, o que acha dos meus cavalos? Eu lhe disse, são melhores que qualquer um que possamos comprar ou criar. Temos alguns dos reinos mouros abaixo da Espanha e os cruzamos com os pôneis das terras altas, então conseguimos cavalos robustos e que suportam nosso clima, além de serem ligeiros e valentes. Mas o número que conseguimos é limitado. Você tem mais que o suficiente e posso mostrar como treiná-los para levá-los em batalha. Não! Interrompeu o rei. Sou um velho. Não desejo aprender novos métodos de batalha. Eu me casei 4 vezes, mas todas as minhas esposas anteriores deram à luz garotas doentes, que morreram antes de desmamarem, às vezes antes de serem batizadas. Tenho filhas. Quando a mais velha se casar, seu marido vai liderar meus homens em batalha e pode treiná-los como desejar. Diga ao seu grande rei para vir aqui e discutiremos a questão. Lancelot disse de maneira um pouco rígida. Sou primo e capitão de meu senhor Arthur e nem mesmo eu digo a ele para ir e vir. Suplique a ele, então, para visitar um velho que não quer sair de perto da própria lareira. Se ele não vier por mim, talvez venha para ver como vou dispor de meus cavalos e dos homens armados para cavalgá-los. Lancelot fez uma mesura. Não tenho dúvida de que ele virá. Basta disso, então. Sirva-nos um pouco de vinho, filha. Disse o rei e Guinevere aproximou-se timidamente e derramou vinho em suas taças. Agora saia, minha menina. Assim, meu hóspede e eu podemos conversar. Guinevere, dispensada, esperou no jardim até que um servo saiu e pediu o cavalo e a armadura do senhor Lancelot. O cavalo em que ele havia vindo até ali foi trazido à porta, e ela observou da sombra do muro até que ele saísse cavalgando. Então saiu e ficou ali esperando. O coração dela havia disparado. Ele pensaria que ela era ousada demais? Mas ele a viu e sorriu, e aquele sorriso apoderou-se de seu coração. Não tem medo desse cavalo grande e selvagem? Lancelot balançou a cabeça e respondeu: Minha senhora, não creio que tenha nascido um cavalo que eu não possa cavalgar. É verdade que controla cavalos com sua mágica? Ele jogou a cabeça para trás em um riso ecoante. De maneira alguma, senhora. Não tenho mágica.
Gosto de cavalos e entendo como eles são e o jeito como suas mentes trabalham. É só isso. Pareço um feiticeiro? Mas dizem que você tem sangue de fadas. Ela disse, e o riso dele ficou sério. Minha mãe, de fato, é da velha raça que governava estas terras antes que os romanos chegassem, ou mesmo os homens das tribos do norte. Ela é sacerdotisa da ilha de Avalon e uma mulher muito sábia. Vejo que não deseja falar mal de sua mãe, mas as irmãs em Inisvitrin dizem que as mulheres de Avalon são bruxas malvadas que servem aos demônios. Não, é verdade. Não conheço bem minha mãe, pois fui criado em outro lugar. Eu a temo tanto quanto a amo, mas posso lhe dizer que não é uma mulher má. Ela levou meu senhor Arthur ao trono e deu a ele a espada para enfrentar os saxões. Isso lhe parece maléfico? Quanto à mágica dela, somente os ignorantes dizem que ela é uma feiticeira. Acho bom que uma mulher seja sábia. Não sou sábia, sou muito tola. Até mesmo com as irmãs aprendi apenas o suficiente para ler o livro da missa, o que disseram que era tudo o que eu precisava aprender, e as outras coisas que as mulheres aprendem: cozinhar, lidar com ervas e plantas medicinais e tratar de feridas. Para mim, isso tudo seria um mistério muito maior que treinar cavalos, algo que você pensa ser mágica, disse Lancelot com seu sorriso aberto. Então ele se inclinou sobre seu cavalo e tocou o rosto dela. Se Deus for bom e os saxões esperarem algumas luas, eu a verei novamente quando voltar com o séquito do grande rei. Reze por mim, senhora. Ele foi embora e Guinevere ficou observando, com o coração disparado, mas dessa vez a sensação era quase prazerosa. Ele voltaria. Ele queria voltar. E seu pai havia dito que ela se casaria com alguém que pudesse liderar cavalos e homens em batalha. Quem melhor que o primo e capitão da cavalaria do grande rei? Será que seu pai pensava, então, em casá-la com Lancelot? Sentiu-se corando de deleite e felicidade. Pela primeira vez enxergou-se como uma mulher bela, ousada e corajosa. Dentro do salão, porém, seu pai disse: um belo homem esse Flecha de Elfo, e bom com os cavalos, mas bonito demais para ser considerado por qualquer coisa mais que isso. Guinevere disse, surpresa com a própria ousadia: se o grande rei fez dele seu primeiro capitão, deve ser o melhor dos lutadores. Liutherance encolheu os ombros. É primo do rei e não poderia ficar sem um posto em seus exércitos. Ele tentou ganhar seu coração. Ele continuou com uma careta que a amedrontou. Sua virgindade? Ela sentiu que corava de novo e estava irremediavelmente com raiva de si mesma. A mãe dele é a senhora de Avalon, a grã sacerdotisa do povo antigo, e ele mesmo
é filho de um rei. Ban de Benwick. Ban tem meia dúzia de filhos legítimos. Por que se casar com o capitão de um rei? Se tudo acontecer conforme planejado, você se casará com o próprio grande rei. Guinevere se encolheu dizendo: teria medo de ser grande rainha? Você tem medo de tudo. De todo modo, é por isso que precisa de um homem para tomar conta de você e é melhor que seja o rei do que seu capitão. Viu os lábios da filha tremerem e disse novamente ameno: calma, calma, minha menina, não chore. Acredite que eu sei o que é melhor para você. É para isso que estou aqui, para cuidar de você e conseguir um bom casamento com um homem digno de cuidar da minha pequena cabeça de vento. Se ele tivesse brigado com ela, Guinevere poderia se apegar à sua rebeldia. Mas como, pensou ela desvairadamente, posso reclamar do melhor dos pais que tem apenas meus melhores interesses em seu coração?